No último podcast, falamos sobre o apoio das esquerdas à imigração muçulmana na Europa. Apontamos as contradições deste processo, mas mostramos como essa história é mais complexa do que aquilo que a gente vê na internet. Se você não ouviu, sugiro que o faça antes de seguir neste programa e estou deixando o link na descrição. Hoje, continuaremos essa história nos aprofundando na natureza desses imigrantes e o que fazer com eles. Afinal, eles são do bem ou do mal? Eles são uma ameaça? A Europa deve expulsar todos eles? Eles podem transformar o continente numa teocracia? Se você curtiu a proposta, quer ampliar seus conhecimentos e participar desta discussão, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo! Eu vou começar este podcast a partir da história da fotografia. Vocês vão se perguntar, nossa, como assim? O que tem os muçulmanos a ver com fotografia? Eu vou te mostrar que muita coisa. Durante muito tempo, os historiadores pensaram que a fotografia era o retrato da realidade. Em oposição à pintura, cujos artistas melhoravam o rosto das pessoas e as cenas ao seu redor, bem como acrescentavam símbolos e outras coisas, a fotografia parecia ser o registro do que era real. Só que, depois de um tempo, se percebeu que não era bem assim. A fotografia é tão somente o retrato de uma parte da realidade. Ela é uma construção tanto quanto uma pintura. O que não é registrado em uma foto diz tanto quanto o que é registrado. Outro sim, fotografias também podem ser amplamente manipuladas, como nos mostram técnicas de fotomontagem. Igualmente, imagens fora de contextos podem causar grandes estragos. Logo, é preciso haver cuidado ao olhar uma fotografia e sair dizendo que aquilo é a realidade. Eu contei essa história porque nada se relaciona mais a essa discussão do que a imigração muçulmana no continente europeu, do que a fotografia. Muitas das afirmações que se fazem sobre este tema são um retrato de uma parte da realidade, mas que não corresponde a toda a realidade. Isso posto, vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, existem muitos tipos de imigrantes muçulmanos em tudo quanto é lugar do mundo. E eles não são apenas muçulmanos. Eles também são cidadãos dos seus países e que trazem suas peculiaridades e culturas. E muitos deles imigraram porque fugiram da perseguição e do fanatismo de seus próprios países. Um exemplo disso é a imigração de iranianos para o Canadá. Eles estão fugindo do fundamentalismo islâmico. Nos Estados Unidos, há até pesquisas que mostram que nesse país, mais muçulmanos apoiam o casamento homoafetivo do que cristãos evangélicos, por exemplo. Os libaneses também são muito bem integrados nos países por onde vão. Alguns dizem que há mais libaneses fora do Líbano do que no próprio Líbano. Por atraírem mão de obra mais qualificada, que possa pagar os custos de uma mudança para a América, Estados Unidos e Canadá possuem outro tipo de imigração muçulmana. Só que, na Europa, também há casos assim. A França e a Inglaterra, por exemplo, abrigaram muitos muçulmanos que lutavam pela democracia em seus países. Eu mesmo tenho uma amiga franco-iraquiana, cujo pai lutou na Síria, depois fugiu para o Iraque e depois foi para a França, sempre fugindo de perseguições por sua atuação política. E apesar dele estar naquele caldo cultural islâmico, ele era ateu e odiava a religião. Então assim, há imigrantes de origem muçulmana de alto nível educacional e há aqueles que são basicamente imigrantes econômicos. Feitas essas ponderações, quando falamos em imigrantes muçulmanos na Europa, a gente tem que ter alguns cuidados. Muitas dessas pessoas são filhas de imigrantes de segunda e terceira geração. Logo, eles são mais europeus do que os latino-americanos. Por mais que você aí do outro lado possa ter uma cidadania europeia, eles pertencem mais àqueles países do que você. Eles são cidadãos franceses, britânicos e alemães, nascidos e crescidos lá, dominam o idioma, etc. Então assim, é complicado falar que eles são apenas imigrantes. Eles são tão nacionais quanto os europeus, digamos, nativos. Neste processo, é importante ressaltar outro ponto que você talvez não saiba.
Os primeiros imigrantes islâmicos que chegaram à Europa não eram iguais a muitos dos radicais que vemos hoje. Eles eram cidadãos de países seculares e que só queriam uma vida melhor. Muitos nem ligavam para a religião. Só que, embora isso não se aplique a todos, muitos dos filhos destas pessoas parecem que foram se radicalizando, de modo que se tornaram irreconhecíveis até para suas famílias. Os franceses de origem marroquina, que têm comportamento criminoso, por exemplo, dão vergonha aos próprios marroquinos. Feitas essas importantes ponderações, embora muitos muçulmanos continuem não ligando para a religião e fazendo da Europa seu porto seguro contra o fanatismo de seus países, fato é que a gente vê cada vez mais um forte fanatismo de bastantes muçulmanos na Europa, principalmente de segunda e terceira geração. E isso tem despertado crítica até de outros muçulmanos. Ayaan Hirsi, por exemplo, uma escritora somaliana que buscou uma vida melhor na Holanda e lá conheceu um outro mundo, faz alertas diários em seu Twitter sobre o fanatismo que tem aumentado em muitos muçulmanos europeus. Mas então, o que ocorreu ali? Bem, a direita costuma dizer que essa gente segue uma religião fanática, é talhada para o crime e não há o que fazer além de expulsar e talvez até matar. Já a esquerda tem outra abordagem, mais ligada à sociologia. Ela diz que os europeus falharam na integração social dessas pessoas. Isso é um ponto que possui muitas verdades. Mas, como tudo nessa vida, tal afirmação tem muitas camadas. Vamos conversar sobre isso? Inicialmente, falemos sobre a ideia de que o fanatismo de alguns muçulmanos é uma decorrência da falta de integração dessas pessoas à sociedade. Na esteira deste pensamento, muitos afirmam que alguns cometem atos terroristas porque sofrem preconceito e discriminação. Bem, sobre isso, eu discordo veementemente. Se assim fosse, todo LGBT, por sofrer discriminação, seria um terrorista em potencial. E não é esse o caso. Bem pelo contrário. Muitos deles, acabrunhados pela dor da discriminação, estudam muito para vencer na vida e superar o preconceito. Além disso, muitos dos terroristas muçulmanos na Europa têm alto nível educacional. Então, assim, esses argumentos que culpam os próprios europeus pelo radicalismo dos outros me parecem funcionar até a página 2. E aí a gente entra na outra pergunta. Afinal, o que é integrar-se a um país? Em teoria, é adotar sua língua, seus valores e sua identidade. Antigamente, quando uma pessoa imigrava, esperava-se que ela se integrasse ao país, mas atualmente há dois problemas neste processo. O primeiro deles é que os europeus, em função da culpa pelo imperialismo, colonialismo e das teorias raciais que diziam que havia raças e culturas inferiores e superiores, embarcaram na proposta do chamado multiculturalismo. O que significa isso? Significa que, em função de não haver culturas melhores ou piores, apenas diferentes, não tinha por que forçar os imigrantes a se integrarem à cultura europeia. Nesse sentido, construiu-se a ideia de que um país poderia ser composto de muitas culturas diferentes, vivendo lado a lado e em paz umas com as outras. A questão é que algumas culturas parecem ter valores bastante opostos à cultura política europeia. Entre estes estão a separação entre Estado e religião, a igualdade entre homens e mulheres, os direitos das minorias sexuais e de gênero, uma educação laica e secular, a solução de conflitos por meio do diálogo democrático, entre outras dezenas de coisas. E é deste embate que começou a surgir vários conflitos que hoje acometem as sociedades europeias. Em outras palavras, ao dizer que não há culturas melhores ou piores, apenas diferentes, os europeus caíram numa armadilha que eles próprios criaram. E nesse caldo político e cultural conflituoso, muitos muçulmanos veem os valores ocidentais como decadentes, fruto de uma depravação moral e, nesse sentido, rejeitam esses valores. E eles também não são forçados a adotá-los graças ao multiculturalismo. Bem, o resultado dessa brincadeira você já viu, né? Sobre isso, é importante notar que há vários muçulmanos que estão bem integrados aos valores europeus.
Mas aqueles que não estão parecem ter uma voz cada vez maior. E os muçulmanos integrados parecem não encontrar o caminho para se impor aos que não se integraram. O problema do multiculturalismo é que a ideia moderna de Estado é que ele representa uma nação. E uma nação é construída sobre uma base cultural comum. É verdade que os países europeus nunca foram totalmente homogêneos. Sempre houve e até hoje há diferenças linguísticas, religiosas e culturais em países como França, Holanda, Alemanha, Espanha, etc. O separatismo catalão até hoje nos lembra disso. Contudo, apesar de suas diferenças, havia uma base cultural comum. A questão é que com o multiculturalismo, você forçou os europeus a conviverem com culturas cujas bases filosóficas, políticas e teológicas são muito diferentes daquilo que a Europa construiu. E quando você tem culturas tão divergentes vivendo no mesmo espaço, você não tem uma nação. Em outras palavras, o multiculturalismo tem um alto poder de rasgar as sociedades ao meio. Inclusive, atentem-se para qualquer um que defenda este tipo de coisa no Brasil. Neste processo, há outro detalhe que merece menção. Sobre a integração dos imigrantes muçulmanos na Europa, é importante ressaltar que a mentalidade europeia tem alguma parcela de responsabilidade. Isso porque os países das Américas são multiétnicos em suas bases. Contudo, a identidade europeia sempre teve um componente étnico um pouco mais intenso do que nas Américas. Isso significa que, provavelmente, muitos europeus nunca quiseram integrar plenamente os imigrantes moreninhos do Oriente Médio ou pretinhos da África ao conjunto da sociedade europeia, simplesmente porque não viam essas pessoas como plenamente iguais. Só que, a meu ver, isso não justifica o radicalismo religioso de alguns. Afinal de contas, se a Europa é tão ruim e racista, por que eles não imigram de volta ou vão para outros países onde seriam melhor aceitos? Ou seja, a Europa pode ser um lixo racista, mas é lá que eles querem ficar? Então, assim, o racismo europeu tem algum papel nessa história, mas, novamente, tenho dúvidas sobre se isso exime alguns muçulmanos de responsabilidade pelo seu radicalismo. No final das contas, muitos desses imigrantes são filhos de lugar nenhum. Não são vistos como europeus, mas também não são vistos como nacionais dos países onde seus pais nasceram. Tudo isso torna a situação extremamente nublada. Sobre isso, também vale notar que a ideia de que muitos muçulmanos têm é de que o Ocidente é uma terra decadente. E isso também é uma forma de racismo. Fato é que, hoje em dia, a situação é bem complexa e parece estar piorando com o tempo. O islamismo radical dá senso de pertencimento a muitos jovens. Além disso, a internet expõe milhões de pessoas à influência das mais nocivas ideias, coisa que não acontecia com os imigrantes das décadas passadas. Igualmente, países como Arábia Saudita e Irã financiam livremente mesquitas que propagam ideias bastante radicais em território europeu. E isso tudo com a conivência dos políticos financiados com dinheiro de petrodólares. E ainda temos uma questão geopolítica aí. Sabendo do poder das redes sociais, muitos líderes autoritários como Putin podem emitir mensagens para criar animosidades e desestabilizar os países europeus. Aliás, se é que isso já não está acontecendo. A situação toda é um barril de pólvora, e os políticos tradicionais parecem não saber o que fazer. E aqui, voltamos à esquerda. A esquerda política só sabe dizer uma coisa sobre esta questão, que é repetir o mantra: ah, mas nem todo muçulmano é radical. Ah, mas nem todo muçulmano isso ou aquilo. Ora, essas afirmações são verdadeiras. Mas apesar de nem todo europeu ter escravizado pessoas, na hora de culpar todos os europeus pela escravidão, a esquerda faz isso sem dó. Ou seja, para uma parte da esquerda, generalização pode quando eu quero. Seja como for, a afirmação de que nem todo muçulmano é radical merece algumas ponderações. O que é ser radical? Se ser radical é cometer atentados terroristas, isso é verdade. Poucos deles fariam isso.
Contudo, há pessoas que jamais matariam alguém, mas cujos hábitos e mentalidades são totalmente pré-modernas. Há parte da França hoje que mulheres sozinhas já não podem entrar. Há áreas da Inglaterra que a vida de cristãos e LGBTs já é bastante hostil. E isso graças à influência de uma imigração que traz uma cultura com valores bastante diferentes. Então, mesmo que uma pessoa nunca cometa atentado terrorista, a coisa vai além. Em muitos casos, partes do território parecem estar sendo colonizadas mentalmente. E parte da esquerda insiste em fechar os olhos. Muita gente diz que toda essa preocupação é exagerada, pois este pessoal é uma minoria, mesmo entre muçulmanos. Inclusive, muitos islâmicos abandonam sua religião em solo europeu. Alguns dados até apontam para isso. Olha, esse fato talvez seja uma verdade, mas a questão é que demografia é algo extremamente dinâmico e há algumas questões aí. A população muçulmana costuma ter mais filhos do que os não muçulmanos. E além disso, no seio das famílias, sair do Islã é extremamente reprimido. Tanto é que o islamismo não é a religião que mais cresce no mundo. Ele apenas é a religião que impede as pessoas de saírem dele. Logo, é uma prisão ideológica cujas bases está na família, o que torna o processo de abandono do Islã algo extremamente custoso do ponto de vista social. Isso também acontece entre cristãos, mas em muito menor medida. Por fim, por mais que haja exceções e que nem todo muçulmano seja radical, a matemática torna a solução deste problema bastante constrangedora. No final das contas, onde existe maior probabilidade de acontecer um atentado terrorista islâmico? Em um país cheio de muçulmanos ou num país sem nenhum deles? Bem, a França e a Polônia podem responder essa pergunta. E em algum momento, a extrema-direita dos países europeus vai começar a se mexer seriamente. Na verdade, a meu ver, isso não é nem uma questão de se, mas uma questão de quando. E enquanto a esquerda ficar repetindo igual uma maritaca, mas nem todo muçulmano, ela vai entregar a solução deste problema para as forças políticas mais radicais da Europa. Fato é que por mais que os muçulmanos radicais sejam uma minoria, se 10% dos muçulmanos forem extremistas, considerando que eles têm 1 bilhão de fiéis, isso dá 100 milhões de pessoas querendo destruir o Ocidente e seus valores. Cara, isso dá para fazer muito estrago. Afinal, não há nenhum exército no mundo que tenha 100 milhões de soldados. Em todos os países onde há minorias muçulmanas expressivas, há problemas de separatismo. Na Rússia, há a Chechênia. Na Nigéria, o Boko Haram. A Tailândia e as Filipinas também têm problemas nesse sentido. Paquistão e Bangladesh também foram territórios roubados da Índia pelo imperialismo islâmico. Fato é que a estrutura da religião muçulmana leva as pessoas a viverem sob violentas e tribais leis islâmicas, o que faz os muçulmanos, seguidores fiéis da religião, a terem extrema dificuldade em conviverem com sociedades laicas ou seculares, ou mesmo com estruturas jurídicas baseadas em outros valores. Quando olhamos ao nosso redor, praticamente nenhum país muçulmano é uma democracia funcional, com alternância de poder, respeito à separação dos poderes ou respeito aos direitos humanos. Será que isso é só uma coincidência? Ou será que isso diz muito sobre a natureza majoritária da religião islâmica e de seu séquito? Nesse sentido, muita gente diz que, enquanto o islamismo não se reformar dentro dele próprio, ele será uma ameaça ao mundo moderno. Será isso real ou apenas um exagero e preconceito? Bem, eu deixo essas perguntas para vocês responderem. Mas e vocês? O que têm a dizer sobre todas essas questões que discutimos neste podcast e no anterior? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista.
Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!